Agora vai. Agora vai. Aê! Oi. Tudo bem? Eu tô até com medo de mexer aqui. Hã? Tudo bem, graças a Deus. Gente, chegou a Gente, me dar um calor. ô Josi, mas apareceu. É porque assim, na verdade, apareceu pra mim assim uma bolinha, como se eu estivesse entrando em alguma coisa. Peraí, que aqui ainda, o que que tá dando um delayzinho? Peraí, deixa. Eu não consigo Pra mim tá normal, tá? me ver. Peraí. Peraí, que tá dando um delayzinho. Aê, agora eu consigo me ver. E aí, o que que eu fiz? Antes de eu entrar, assim, eu cliquei, entrei e apareceu uma bolinha para me configurar e entrar. Só que faz muito tempo que ninguém me puxa para fazer live. Geralmente é eu que faço, e aí no perfil do Mundo é tipo Luz. Então eu não sei se é assim mesmo, né? Só que aí, lá no Mundo é tipo Luz, ninguém vai saber que a gente está ao vivo, porque daí não entrega, fica no seu. Deixa eu ver uma coisa. Pedir para Sim, participar, compartilhar verdade. vídeo. Deixa eu ver aqui deixa eu ver se é uma coisa aqui. Peraí. Deixa eu ver nesses três pontinhos. E aí eu sinalizei nos stories. Sinalizei nos stories. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Deixa eu avisar no grupo. Peraí. Peraí, Josi. Que as mães estavam entrando lá. Peraí, peraí. Estamos. É, Josi. Josi. Como que tá, Josi, seu Insta? Josilene Celeste. Arroba Josilene Celeste. Porque aí. Vocês também vão ver no. Você sabe gravar live, Josi? Sabe? Depois da live. Não sei não, hein? Olha, eu já compartilhei sim no perfil. Isso. Não sei se mudou Perfeito. alguma coisa, né, mas Isso. Compartilha, porque daí depois o pessoal pega. Já o quê? Porque pra gente subir depois pro ótimo. YouTube. Porque daí nós a gente não consegue ter acesso. Ó, mas avisei, as meninas Perfeito. vão. E as mães conseguindo depois também assistir, que elas estavam entrando lá. Elas estavam entrando. Eu falei, ó, a gente tá tentando, mas não tá dando certo aqui. Mas, de qualquer forma, independente, Josi, se as meninas conseguirem ou não participar, depois elas vão ter acesso, porque daí eu coloco no perfil, faço os cortes, vou pro Sim. YouTube, mando no grupo, mando para elas as respostas, mas o que eu falo assim, o nosso trabalho, Jorge, já agradecendo o seu tempo, como você falou, você dorme cedo, agradecendo o seu tempo, agradecendo sua disponibilidade. Mulher, nem sei como você consegue dormir tão cedo. Não sei. Deve ser acorda aqui, 4 horas da manhã? Que hora que você acorda, Josi? 4 horas da manhã, exatamente. Por que você acorda tão cedo? Porque Porque eu treino em casa. Como eu moro na roça, aqui é longe de academia. Aí eu ai, que faço treino sonho. em casa, né? Aham. Aí eu acordo 15 para as 4, na verdade, né? Acordo 15 para as 4. E aí me organizo e treino de 4 às 5. Meu sonho é assim, eu sou do interior de São Paulo, Fica né? a dica aí, tá? Ó, já aproveita as mamães aí, né? Que tem crianças atípicas, criança pequena, que não tem tempo de treinar, né? Deixa eu fazer uma propaganda aqui, ó. O pessoal do Simbora, Simbora Trincar. É um casal maravilhoso de personal que fazem lives,
né? E fica tudo gravadinho na plataforma, a gente pode fazer a hora que Legal. quiser, mas os treinos também acontecem ao vivo para quem pode acompanhar, né? Então, para as mamães atípicas aí é uma excelente opção. E aí Cuidar da saúde, né? A gente tem que estar bem para cuidar faz o dos treino em filhos. casa, né, Josi? Eu tenho equipamento aqui, eu tenho a Sim, bike de rolo, né? E aí, porque eu era ciclista, né? Na verdade, eu era atleta, tá, Josi? Eu fazia as 3 mobilidades. Hoje olha, eu não tenho, era fazer natação, ciclismo e corrida. E a musculação, né? Fortalecimento. Mas assim, eu falo, pô, hoje mãe é típico. Empreendedora, empresária, mentora, consultora, hobby, não tenho hobby. Eu não tenho tempo para hobby. não tem, Mas verdade. assim, é o que você falou, saúde, é assim, saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Sem essas 3, a gente não consegue viver em sociedade, viver para nossa família, não consegue. Então, a gente tem que buscar. Não acredito muito nessa história do equilíbrio, mas eu acredito que a gente tem acordos, tem combinados, a vida acontece, Verdade. né, em vários momentos. E o importante é a gente tentar, né? Persistir. E assim é a educação, né, Josi? E aí, já agradecendo a sua disponibilidade novamente, deixa eu fazer o Exatamente. seguinte: deixa eu mandar o aviãozinho aqui para as mães também, que aí elas vão saber que a gente está aqui no. Pode lembrar. Aqui, ó. Aqui na. Ah, lembrei, que eu sempre falo: manda aviãozinho, manda aviãozinho. Aí, porque aí se não conseguirem entrarem, estamos aqui. Perfeito. E aí, agradecer seu tempo, sua disponibilidade, tá, Josi? É um tema muito pedido, Isso. falado sobre alfabetização, porque o público nosso geralmente ali é dos 5, 6, 8, 9 anos, aqui do Mundo Típico Luz, de diversas cidades. E eu compartilho muito essa questão da Sim. alfabetização do Thiago, que nós fazemos atividade, letras, números. Os pais pedem, onde você comprou? Aí eu falo, comprei aqui no Shopee, barato, faz, brinca, reserva tempo para o seu pequeno, porque acredito muito que é um divisor na vida das pessoas aprender a ler e escrever, né? Independente de ser Sim. neurodivergente ou não. E na nossa. E o mundo atípico ele foi criado, Josi, justamente para desenvolver, passar informação. Pensando naquela mãe que recebe o diagnóstico, o que fazer, quem procurar. A nossa intenção aqui é passar informação e realmente é um mundo diverso. É um mundo que a gente fala desde a nutrição, seletividade alimentar, é um mundo que a gente fala lá da terapia ocupacional, da importância da integração sensorial, da importância de ativar a questão motora, psicomotricidade, até para pegar num lápis, né? A gente precisa trabalhar isso os nossos filhos. E saúde, educação, a gente fala de tudo mesmo para Sim. ajudar, para dar suporte a essa família que está recebendo um diagnóstico, que está em processo de intervenção, que os pais às vezes não têm condição de terapias, que a gente sabe que do Brasil é extremamente muito caro, mas nós sabemos o quanto as mães atípicas se empoderam e buscam conhecimento gratuito que tem hoje, igual você compartilhando conhecimento no seu perfil, igual o Mundo Atípico Luz, para ajudar os filhos. Então, a nossa ideia hoje é realmente ajudar, Josi, esses pais, né, que estão nesse processo de alfabetização, que não sabe para onde ir, como Sim. fazer, se vale a pena mesmo procurar ajuda de um especialista, quando procurar, qual que é o melhor momento. Esse é o nosso bate-papo. Aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, contasse um pouquinho sobre o seu trabalho, e aí a gente vai conversando. Eu sei que o Instagram está no seu Tá Instagram, mas ótimo. eu tô seguindo aqui o roteiro que a gente sempre faz, tá bom? Pode conduzir, tranquilo. Então, meu nome é Josilene Celeste, né? Sou neuropsicopedagoga, sou especialista em alfabetização. Já tenho aí 20 anos, né, na área da educação, lidando diretamente com a alfabetização de crianças, jovens, adultos, né? Já tive em todos esses campos aí de experiência. E a minha entrada na neuropsicopedagogia, ela foi justamente o ato de, inconformada com algumas crianças que não conseguiam ser alfabetizadas, né? Eu fui buscar estratégias, porque isso chegou num ponto na minha vida como professora, né? Que isso começou a me incomodar. Eu falava, por
por que chega no final do ano e tem algumas crianças que não vão, né? Eu trabalhei com todas as crianças, eu fiz o meu melhor, mas por que tem aquelas que não conseguem? E aí fui começar a buscar e fiz cursos de alfabetização e tudo. Porém, aí eu vi que só curso de alfabetização me capacitava para alguns casos, mas para outros não, como as crianças que têm transtorno, por exemplo, né? E aí eu falei assim, não, aí eu continuei inconformada, que eu falei, não, mas como assim? Falei, então a criança que tem um transtorno, por exemplo, como a dislexia, ela não vai conseguir ser alfabetizada, eu não vou conseguir alfabetizar essa criança, né? Eu lembro que a professora do curso, inclusive, né, um dos cursos que eu fiz, ela até falou assim, olha, se você fez tudo que eu te falei até agora e a criança não foi alfabetizada, ela falou, provavelmente essa criança tem um transtorno. Aí eu falei assim, tá, mas então tem que fazer o quê com ela, né? Aí o curso acabou por aí. Falei, não, isso não é justo. Falei, não tem como. Falei, como que uma pessoa não vai ter direito a aprender? Sim. E aí fui buscar, né, o que tinha, assim, dentro que falasse sobre isso, se realmente essa criança que tem um transtorno seria, assim, digamos assim, que ela teria que carregar esse fardo, sabe, de não aprender. Será que ela teria mesmo que lidar com isso, né? Uhum, uhum. Aí conheci a neuropedagogia e dentro da neuropsicopedagogia eu conheci estratégias, né? E descobri que essas crianças aprendem sim, só que elas aprendem de uma forma diferente, né? Às vezes tem um algo a Exatamente. mais que a gente não faz em sala de aula como professora por não ter conhecimento e que Perfeito. é esse algo a mais que vai fazer ela ser alfabetizada, né? Sim. E aí, graças a Deus, estou aí nesse campo. Muita leitura, muita pesquisa, prática também, porque a teoria, às vezes, ela fala uma coisa, é muito bonita, muito linda, mas quando a gente está ali diretamente com a criança, a Porque não é gente vê que não só é ensinar daquele a ler e jeito. escrever, né, Josi? É o sensorial, é a criança hiperativa, é o ambiente de sala de aula, ou clínica, é um Exatamente. monte de coisa. Exatamente. É um desafio. Josi, eu acho que você falou tudo Tudo ali. interfere. Às vezes uma coisa que a gente acha assim que é boba, né? Que não faz muito sentido, mas para a criança faz todo sentido. Às vezes lá, às vezes um material que você usa, né? Por exemplo, crianças que já estão traumatizadas de certa forma com escola. Aí chega numa sessão, você vai dar para ela um caderno, um lápis, algo que já vai remeter ela àquele mundo escolar novamente, ela já vai criar aquela empatia e não vai ter conexão ali. A gente precisa, né, essa criança, fazer ela se sentir segura. Tem todo esse passo a passo que a gente tem que fazer com a criança, de acolhimento mesmo, né? Antes de começar as intervenções ali de fato na leitura, na escrita, a criança ela precisa confiar no profissional, no professor, né? E precisa querer. E para esse querer, a gente tem que conquistar a criança. Conquistar. Eu tô aqui com o caderno, tá? Que eu sou assim, nerd, nerd. Ô, Josi, mas olha, você falou tudo aqui nessa questão aprender de forma diferente. Aprender de forma diferente. Uma vez eu vi escrito assim: não é que o seu aluno não é que o seu aluno não sabe aprender, é você que não está conseguindo ensinar ele da forma que ele aprende. Então, entender. Hoje eu falei com a mãe, eu sou dislexa, não sei se eu te falei isso, tá, Josi? Que nós se conhecemos através da Hoje a gente Atividade Luz, e eu não sei se eu comentei com você, eu sou dislexa. E eu aprendi porque a minha professora me ensinou a ler fonema, leitura labial. Eu aprendi. Você tem noção, Josi, que eu aprendi a ler e escrever porque eu consigo fazer leitura labial? Você tem noção disso? E eu conversei hoje com uma mãe. Olha, e a sua professora foi muito séria, tá? Porque tem um tempo, né? Então, Eu, assim, te, eu, te, até eu um tenho tempo atrás, 33, nem Josi. falava sobre isso. Josi, eu tenho. Não, ela não sabia que eu era dislexa. Ela não sabia que. Na verdade, até hoje, Dona Sônia não sabe que eu sou dislexa. Ela tá viva. E naquela época não tinha educação especial, não tinha muito conhecimento sobre dislexia. Só que eu tinha muita Não força de tinha. vontade de querer. É o que você falou aqui. A criança tem que querer. Só que para ela querer, você tem que conquistar ela.
A minha sorte é que eu queria querer. Eu tinha o querer, porque eu via meu irmão, tinha quase a mesma faixa etária, lendo, sabia. Meu irmão é muito mais. Ele, com a facilidade, leitura, números, sempre foi assim. E eu queria muito, muito aprender. Só que a forma que eu aprendo é de uma forma diferente. Totalmente diferente. E ela conseguiu encontrar uma maneira de ensinar. E eu falo muito isso, entender que nós não podemos nunca, mas nunca duvidar e achar que pessoas autistas, neurodivergentes, CDAH são incapazes de aprender. Nunca. E você falou, então porque é neurodivergente, já tentou todos os métodos, não aprender e é isso? Não, não. E seja nível suporte 1, 2 e 3. E aí que entra essa questão que você falou, né? Então, a criança tem que querer. Então, o profissional tem que conseguir conquistar essa criança, porque são várias coisas que comete ali, e essa criança vai conquistando cada vez mais confiança nesse profissional. E quando... Exatamente. Quando que começa o seu trabalho, Josi? Quando que começa o profissional a atuar com uma criança que os pais estão sentindo dificuldade no aprender? Como que inicia o seu trabalho? Como assim? O que eu faço com a criança? Quando é que o pai tem que me procurar? Não, isso. Como que você trabalha ali com a criança? O pai te procurou. Olha, Josi, meu filho está com dificuldade de aprender. Não sei por quê. E geralmente os pais não sabem. Só recebi reclamação da escola que o meu filho não está aprendendo a ler nem escrever nada. Nada, nada. Exatamente. Só tá brincando na sala de aula. E aí, já sabe que tem que procurar uma especialista, né? Pedagoga e tudo mais. E eu queria entender como que é o trabalho da Josi. O que você faz, Josi? Como que é? Fala pra gente. Sim. Então, exatamente essa aí a fala, né? 99,9%. As famílias chegam falando assim, olha, não aguento mais ir na escola, toda semana, a professora está reclamando, está acompanhando a turma, perde tudo o material numa semana, na outra não tem mais nada, não consigo fazer o dever de casa, não tem interesse na leitura e na escrita, não consegue copiar, a professora paga porque fica o tempo todo esperando, não tem como esperar mais. É sempre essas queixas, né? E aí a gente vai ter muito cuidado no acolhimento mesmo, né? Tanto da família quanto da criança. Então, a primeira parte é com a família, né? A primeira sessão a gente faz com a família. Para quê? Para entender todo o contexto dessa criança, tudo que ela já viveu desde a gestação com a mãe, né? Que a mãe passou na gestação e tudo. O momento atual da criança. Por que a gente precisa fazer essa abordagem? Para perceber se tem aí sintomas de transtorno já, né, desde que nasceu ou um certo momento da vida, se teve algum fator externo que pode estar atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Enfim, a gente precisa entender mesmo o contexto daquela criança ali, como que ela chegou até naquele momento, porque nós temos que saber também, né, dessa dificuldade. Por que essa criança está com essa dificuldade? Né? Igual eu atendi uma criança há poucos dias que é questões emocionais. E aí, quando a gente vai avaliar, vai entender, a gente descobre que foi um trauma na educação infantil com uma professora de 5 anos. Essa criança está no 2º ano e essa criança passou um trauma que ela carrega até hoje, até nos dias atuais. Então, gerou nessa criança uma certa ansiedade, um certo medo, né? Então, assim, a gente precisa mesmo entender de fato o que aconteceu com essa criança que atrapalhou o desenvolvimento dela. Porque também, Lidiane, pode acontecer do problema estar lá no professor mesmo. Vamos, né? Vamos ser bem claros, né? Às vezes tem professores que não sabem alfabetizar. Sim. Já teve professor que falou para mim, falou assim, meu Deus, eu sempre trabalhei com 5º ano, e agora eu vou de 1º, eu não sei alfabetizar, por onde que eu começo, o que eu faço primeiro, né? Então tem
pessoa que não sabe alfabetizar e que cai de paz lá nas turminhas de alfabetização. E em que, principalmente o primeiro ano ali, é uma base da alfabetização, que se ela não for bem feita, olha, desestrutura todo o resto, tá? Voltando aqui no atendimento, então. Então, primeiro a gente acolhe a família, entende o que aconteceu com essa criança até o presente, né? A gente chama de anamnese. Depois da anamnese, a gente começa as sessões com a criança. Avaliação. Por que a gente tem que avaliar? Para a gente entender quais são as habilidades que essa criança tem. Por quê? A escola manda um parecer pedagógico, né? Olha, a criança não acompanha a turma, troca lê, faz não sei o quê, briga, não lê, não escreve, ou então lê com dificuldade, não tem fluência, dificuldade em matemática, tem facilidade na matemática, mas tem dificuldade na leitura e na escrita, tem dificuldade na interpretação. A família também fala um pouco sobre a criança, mas a gente precisa de dados ali mais concretos, né? Então, a gente precisa avaliar essa criança. Todas as funções que são essenciais para o desenvolvimento da leitura escrita. Então, atenção, concentração, habilidades visuais, habilidades auditivas, psicomotricidade, funções executivas, habilidades de imagem, leitura, escrita, faz o diagnóstico de escrita, faz de leitura, né? Toda essa abordagem para poder entender ali quais são as habilidades prejudicadas. Por que isso é importante, Lidiane? Igual algumas famílias falam assim, mas você já poderia começar com a intervenção, porque, né, a pressa ali da família, né, em querer resolver logo o problema. Você poderia começar com a intervenção? Não tem como. A pressa, é a mesma coisa. A pressa é tanta, a criança, às vezes, ela não sabe, ela não tem nada vocal, nada vocal, ela não tem autonomia, nada de autonomia e quer que já a criança lê livro. A ansiedade Exatamente. é tanta, mas é tanta, eu fico coitada dessas crianças, porque a gente tem que entender que eu fui também, Josi, da área de desenvolvimento educacional corporativo. Então, que é uma estrutura um pouco diferente de desenvolvimento infantil. Mas a gente entende que na educação existe base e pilares, que é o que você falou aqui, base. Tem estrutura. Não adianta a gente querer que a pessoa atinja lá o topo, sendo que a base educacional dela não foi formada. E aí a gente quer que os nossos filhos já lê livro, né? Já sabe ler e escrever, sendo que não tem autonomia, não sabe pegar num lápis, não consegue pegar num lápis, não sabe fazer discriminação, daí então não sabe o que é a letra A e A é igual. Então tem essa ansiedade que a maioria são os pais, né? Muito bem colocado. São os pais. E que às vezes porque atropelar o processo causa aí uma barreira, né? Entre a criança e a leitura e a escrita. Porque aí acaba exigindo demais, forçando demais, cobrando demais, num momento que não deveria. Tem um passo a passo e precisa ser seguido para que vá se encaixando. É como se fosse encaixando as peças, né? Série que a criança estuda tem as habilidades que ela precisa desenvolver naquela série. Então não precisa nem de mais e também não pode ser menos do que aquilo ali, né? Precisa ser aquelas habilidades que são essenciais para aquele momento. Né? Aí é muito na tecla da alfabetização na educação infantil, né? Tem muitos sistemas aí, né, públicos principalmente, que querem cobrar da criança da educação infantil a leitura e a escrita, porque tem que sair da educação infantil lendo e tal. O problema é que eles estão esquecendo das habilidades que são preditoras da educação, que deveriam ser estimuladas lá na educação. Então, é como você falou, não se preocupa em ensinar a folhear um caderno seguindo a sequência correta, a segurar um lápis, noção espacial, que é a habilidade mais importante do que ensinar para a criança da educação infantil do espaço que ela tem na mesa,
olha como que isso faz diferença. Ela chega lá no primeiro aninho depois, ela coloca a bolsinha, cai o caderno, ela pega o caderno, cai a cola, ela não consegue nem se organizar na mesa dela. Ela não consegue nem saber que ela precisa deixar em cima da mesa somente o que ela vai usar. Porque são coisinhas simples que deveriam ter sido trabalhadas na educação infantil. Mas, às vezes, os professores da educação infantil são tão preocupados e são tão cobrados, né, pelo sistema em ter que ensinar a ler e escrever, que essas habilidades que deveriam ter vindo antes da alfabetização para preparar a criança para a alfabetização, deixou de... E olha só, ô Lidiane, já teve situação de criança que eu atendi que eu precisei retornar. A criança era do outro ano. Eu falei assim, olha mãe, se eu não voltar aqui, eu falei lá nas habilidades da educação infantil, coordenação motora, lateralidade, se eu não voltar aqui, a sua filha não vai, ela travada na alfabetização, porque ela avançou um pouco e chegou no momento que ela travou. Falei, se eu não voltar com ela vai continuar travada. E foi essa que eu fiz. Eu precisei voltar com ela naquelas habilidades que ela tinha dificuldade lá, habilidades preditoras, e fazer todo o passo a passo. Até o momento que ela estava, né, para poder seguir dali para frente com mais facilidade. Né? Então, só que a questão da ansiedade dos pais, né? Não tem como intervir sem avaliar, tá? Não tem como. A gente precisa avaliar para entender de fato quais são as habilidades que essa criança tem prejudicada. Porque, Lidiane, às vezes, as famílias, né, profissionais também têm essa visão, assim, acham isso, né? Que a criança, por ela ser autista, todas as crianças são iguais, que são autistas. Se a criança tem dislexia, todas as crianças com dislexia são iguais, vão ter os mesmos prejuízos. E não é. Não é. Elas são diferentes, elas aprendem diferente, elas têm vivências diferentes, rotinas diferentes, né? O ambiente, como que o ambiente influencia. Por exemplo, uma criança que vive num ambiente que tem contato com livros, né? Muita leitura, tem uma família que lê para ela e tal, e uma criança que já não tem esse suporte. É diferente. Então, por esse fato das crianças serem diferentes e terem habilidades diferentes... Meus livros... Pô, alguns só. Tá vendo? Por as crianças terem habilidades prejudicadas diferentes, a gente precisa, né? Então, depois da anamnese, a gente vem para essa parte da avaliação com as crianças. E eu gosto muito quando você fala que você tem dislexia, porque é um campo que eu gosto muito, né? Que ele tá ali coladinho com a alfabetização, né? E tem muitas famílias que acham que por a criança ter dislexia não aprende a ler, né? Eu gosto muito, assim, quando pessoas que têm dislexia, né, que já são adultas e bem resolvidas, falam assim, eu tenho dislexia. Isso é muito importante, né? Eu gosto bastante de compartilhar até com a família. Pode me colocar como que é sucesso, nem tanto, porque, assim, eu sofri tanto, na verdade, eu sofro, tá, Josi? Na verdade, ainda eu sofro, só que eu aprendi a lidar. Eu tive uma escolha, ou tudo bem, ou se não, eu ia deixar isso travar a minha vida. Entende? Porque eu falo, graças a Deus, hoje tem IA que me ajuda. Mas você lê pouco. Menina, eu leio pra caramba. Porque não é uma questão de leitura, é uma questão... É o processamento como o meu cérebro vê as coisas. Processamento. É um processamento. Exatamente, é o processamento. E aí, em contrapartida, eu sou dislexa, só que minha cabeça é muito criativa. É muito criativa. E, Josi, eu conheço muitas pessoas do meio corporativo, né? E aí, quando eu vou conhecer, eu sou dislexa também. E aí, você vai ver a pessoa altamente criativa, ela monta um monte de projeto. Então, assim, tem um lado que não é bom, tem um lado que é excelente. E aí, você pensa fora da casinha, você tem ideias, projetos. Porque o processamento e a forma de ver a construção de algumas coisas é muito diferente. Por outro lado, tem crítica. Você falou tal coisa errada. Você escreveu tal coisa errada. Eu falei, tá, tudo bem, eu sou dislexa e vai assim mesmo. Porque senão, tem as pessoas que
travam em falar em live, em se comunicar em vídeo, que eu não tenho nenhuma dificuldade, porque isso eu também treinei. Eu falei depois dos 5 anos, então isso foi muito treinado. E se eu me deixasse fragilizar por isso, eu não ia escrever, eu não ia me expor. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que buscar qual é o seu talento, eu falo. Qual que é o seu talento? É na escrita? Manda bala. É para falar? Manda bala. Então, foca no seu talento. Eu notei aqui você falando da questão das habilidades que as crianças precisam desenvolver. Eu trabalho muito, Josi, a parte Sim. motora do Thiago. Nós estávamos no parquinho, antes de vir para lá, nós estávamos no parquinho. E eu falo que o parquinho é um laboratório. Não é à toa que tem nas escolas. Porque ali aprende noção espacial, lateralidade, o balançar, então o equilíbrio, aprende muitas coisas. E eu desenvolvo muita parte motora, porque lá na frente eu tive uma colega que, infelizmente, ela veio a falecer. Ela ia ser a neuropsicopedagoga do Titi. Ela teve câncer, veio a falecer. E a gente estava fazendo um trabalho da seguinte forma. Titi recebeu o diagnóstico, 1 ano e pouquinho. Foi fazendo um trabalho de psicomotricidade, iniciando com 2 anos. E aí a gente falou, vamos trabalhar muito o motor dele. Quando chegar o momento, a gente lá, 1 ano antes da escola, a gente já vai, eu vou passando algumas orientações. Ela falando, algumas orientações para caminhar junto. Psicomotricidade e a pedagogia do Titi. Para ele ir bem na escola, conseguir acompanhar e tudo mais. Mas, infelizmente, ela veio falecer. Então, hoje, eu sei o quanto é importante essa base que você falou ser muito bem construída. E também sinto, eu não tinha esse conhecimento, eu comecei a sentir também essa ansiedade dos professores e essa cobrança do sistema em cima deles. Que eu não tinha ideia que tinha isso. Não tinha ideia. Não é à toa que hoje, com 4 anos, a criança é obrigada a ir para a escola, né? E já querem alfabetizar uma criança de 4 Sim. anos. De 4 anos. 4 anos já queriam alfabetizar. 4 anos a gente estava comendo terra. Nem formou ainda, né? As mãozinhas direitas, os ossinhos, sim. Exato, exato. Já querem que pega no lápis. Aí você vai lista no material, lápis. Criança de 4, para que lápis? Assim, eu fico, gente, tanta coisa para brincar, a parte sensorial, o cultural, brincar com as outras crianças, o lúdico, o cantar, as histórias, né? E, Josi, eu entendi. Então, primeira coisa, o acolhimento primeiro também desses pais, fazer toda essa avaliação, fez avaliação, entendeu as maiores dificuldades, aí entra um processo de... Chama-se intervenção também? Como que chama? Como que é o processo? Uhum. Uma intervenção. E aí você faz o acompanhamento dessa criança, focando ali na base. Isso, nas habilidades que ela teve prejudicadas, porque, como eu te falei, cada uma tem prejuízos em áreas diferentes, né? Igual, por exemplo, eu atendo crianças que não leem nada ainda, que eu parti de um ponto, e eu atendo crianças que já leem, porém sem fluência. Então, é um outro ponto. Eu tenho crianças que têm dificuldade nas habilidades visuais. Eu já tenho crianças que têm dificuldade nas habilidades auditivas. Entendeu? Tenho crianças que têm dificuldades nas funções executivas, outras não têm. Então, primeiro seleciona ali o que tem de mais gritante, digamos assim, né? O que está prejudicando mais, começa por essa habilidade, e ali a gente vai. Consolidou, vai colocando mais habilidades nas intervenções, né? Sempre de forma lúdica, sempre tendo um cuidado também para não se tornar muito um ambiente escolar, igual essa semana mesmo eu vi até um post e fiz até uma explicação no meu Instagram sobre a alfabetização clínica, né? Uma outra profissional falou que não concorda com a gente alfabetizar em clínica. E aí eu comentei lá, né? Defendi o porquê que é importante, né? Essa alfabetização em clínica e tudo mais. E
Mas aí o profissional que trabalha alfabetizando no consultório, ele precisa ter muito cuidado para não remeter ao ambiente escolar. Porque 99,9% das crianças que chegam para a gente são crianças que estão por situações difíceis na escola. Então, se ela chegar no consultório e começar a ver as mesmas coisas da escola, não vai dar certo, entendeu? Não vai avançar, ela não vai querer ir, né? Então, a gente precisa arrumar estratégias, né? Sempre assim, fazendo um protocolo de intervenção que venha fazer sentido para aquela criança, né? Eu gosto muito de usar coisas que ela gosta, ou então uma recompensa no final da sessão, né? Se é uma criança, por exemplo, que gosta de massinha, olha, né? Hoje, se você cumprir com as tarefinhas que a tia Josi colocou aqui, no final você vai ganhar uma massinha, e a criança fazer aquilo ali logo rapidinho para ganhar a massinha. Então, a gente vai usando algumas estratégias, né? Para que a criança consiga fazer a intervenção com tudo proposto ali, para que ela venha assim, porque essa é a esperança da família, né? A família tem essa ansiedade que a gente já falou aí, né? E a família gosta de saber mesmo ali, por sessão praticamente, né? Quais foram os avanços que aquela criança teve. Sim, sim. Então, mas assim, eu acho que o mais importante, eu acho que tudo na vida, Josi, eu falo que a solução para a ansiedade é clareza, sabe? Então, clareza de tudo. O remédio, o antídoto para a ansiedade é clareza. Então, quando um profissional ele sabe, olha, meu filho precisa passar primeiro por essas etapas. Não adianta eu querer cobrar dele tal coisa se ainda ele não passou por tal etapa. Então, como profissional, como você pega, senta com os pais, fez acolhimento, fez uma avaliação, né, da criança e começa a fazer esse processo de intervenção e trabalhando ali aos poucos e vai vendo o resultado e vai falando, olha, a gente tem como objetivo tal coisa, nos próximos etapas tal coisas, vai dando mais clareza. Por quê? Nós pais não somos professores. Primeira coisa, nós não somos professores, nós não sabemos como ensinar isso, entende? E as ATs precisam de ajuda nesse requisito. Porque às vezes está trabalhando outra coisa lá, mas na verdade, da parte da alfabetização, está trabalhando outra coisa. Fono também precisa de ajuda. Então, assim, tudo caminha junto. Eu falo, tudo é um conjunto. E se não caminhar junto, esse pai vai ter ansiedade. Porque ele não sabe o que está fazendo com o seu filho. Ele não sabe, os pais ficam perdidos. Foi justamente por isso que eu fui estudar intervenção precoce, para saber todas as áreas que meu filho precisava se desenvolver, que tinha mais evidência, né? Porque senão eu ia ficar doida, porque senão eu ia desenvolver ansiedade se eu não entendesse como que era esse processo, sabe? E aí faz intervenção, e como que esse pai, essa mãe, Josi, pode... O que ele pode fazer para ajudar o seu filho em casa? Porque muitas pessoas, igual eu queria que você morasse aqui em Campo Grande. Eu queria que você morasse aqui em Campo Grande, mas a gente não tem isso em toda a cidade. O que nós pais, eu particularmente, eu faço um trabalho junto com a escola, nessa parte, entendendo muito com foco no que o Thiago gosta. Portanto, o que ele gosta? O Thiago ama pareamento. Ele já pega no canetão, mas ele ama pareamento. E lembrando que o Thiago é um autista nível 2 de suporte não verbal. Então, ele tem base, muita coisa ainda para ser construída. Só que algumas atividades ele gosta de fazer, para ele é prazeroso. Então, ele já sabe, identifica as letras, muita coisa ele já consegue fazer. O Thiago não tem hiperlexia, não sei se ele é dislexo, porque ainda não chegou nesse patamar, mas ele não tem hiperlexia, que é aquele hiperfoco em letras e números. E aí, como que a gente faz o trabalho junto com a escola? Nós tivemos várias dificuldades na escola esse ano. Nós estamos em processo de adaptação na nova escola. Praticamente perdemos, entre parênteses, 6 meses. Nós estamos em processo do nome dele, entendendo conhecimento em letras, pareamento, ele já sabe fazer identificação. E é esse processo eu dou continuidade em casa, atrelado às outras coisas também. Trabalhando sempre no sensorial, fazendo atividades motoras com ele. E aí eu já consigo fazer, então, diminuir minha ansiedade. Eu falo, vou brincar, hora de brincar. E o que você dá de dica para esse pai?
para essa mãe que não tem oportunidade de ter você na vida dela? O que fazer? Como ajudar esse filho em casa? Como que pode ajudar esse filho em casa quando a mãe percebe que ele está com dificuldade de aprendizado? Os que têm laudo e os que não têm laudo. O que esse pai, essa mãe pode fazer com o filho? Como ajudar esse filho em casa? Você já até deu aí alguns exemplos, né, que você faz na prática correta, né? Quem dera eu tivesse aqui, né, na minha região muitos pais assim. Mas o que o pai tem para ajudar? Primeira coisa, ficar de olho se o seu filho está se desenvolvendo conforme o esperado para ele. É o primeiro ponto. Tem que ter esse olhar atento, tá? Se não chamou, vai até a escola, pergunta por quê. Laudo é fácil. Igual você tem um diagnóstico, então você já está com as suas anteninhas aí atentas. Mas tem pessoas que só vão receber um diagnóstico, principalmente quando se trata assim, só de IA ou um TDAH, elas só vão receber um diagnóstico quando entra lá no fundamental, né, no primeiro aninho, que é onde começa ali a alfabetização em si, e aí vem aquele turbilhão de habilidades para a criança desenvolver, e ela começa a não dar conta, e a escola começa a chamar mesmo e falar com a família. Então, o primeiro ponto é isso, tá? É estar acompanhando o seu filho com as atividades. Olha o caderno, né? Eu sei que a gente tem uma rotina muito puxada, né? A gente trabalha o dia todo, às vezes chega em casa cansado, à tarde e tal, mas tira um tempinho, dá uma olhadinha no caderno, né? Isso aí. Pergunta lá na escola, tira um tempinho, vai na escola, pergunta como está o desenvolvimento, né? Para saber se o seu filho está acompanhando. Se não estiver acompanhando, aí você precisa fazer uma reflexão. O que você, como mãe ou como pai, está fazendo para ajudar? Você está cobrando a atividade de casa? Você está lendo para o seu filho? Você está comprando brinquedos pedagógicos? Ou você deixa ele também no celular ali? Enquanto você tem casa, ele está no celular para não te dar trabalho, para deixar você fazer o serviço, né? Ou para outro, com outros objetivos. Mas você precisa fazer essa reflexão. Por que é importante? Porque se o seu filho, vou falar criança do primeiro ano, se o seu filho do primeiro ano chamou lá, falou que não está acompanhando a turma, você é uma mãe que participa, que olha todas as atividades e tal, tá tudo certinho? E a escola falou que o seu filho não está acompanhando, aí precisa de uma ajuda extra. Precisa avaliar essa criança, precisa ver o que está acontecendo, né? Precisa saber aí se tem algo para já intervir nesse momento, porque, Lidiane, assim, importantíssimo a intervenção no momento certo. É importantíssimo. Perfeito. Infelizmente, o que acontece? Não sei, cada um tem o seu motivo, não estou aqui para julgar ninguém. Mas muitas famílias só deixam para buscar ajuda quando a criança já está lá com seus 9, 10, 11 anos. Aí já são assim vários fatores que já estão dificultando a aprendizagem dessa criança, inclusive o emocional. Porque uma criança dessa idade, ela já entende que o coleguinha sabe e ela não sabe. Ela já está sendo chamada de burra, porque criança, você sabe como é que falam mesmo. Entendeu? Então, assim, tem que tratar aí muita coisa para conseguir alfabetizar essa criança. Então, os pais de crianças do primeiro ano, se tiver essa atenção, já vai ser, assim, meio caminho andado. Porque os meus pacientes que começam comigo no tempo certo a intervenção, é muito mais rápido o processo. Muito mais rápido. Do que aqueles que começam já tardio. Então, às vezes, eu atendo uma criança ali que começou no tempo certo, eu faço 6 meses de intervenção e ela é liberada. Ela não precisa mais do atendimento. Porque também o atendimento neuropsicopedagógico, ele não é algo para o resto da vida. Eu falo que ele é como se fosse uma moleta, né? É só para ajudar a criança ali a caminhar. Chega um certo momento que ela já está pronta para seguir sozinha.
né? Então, Sim. quando um pai, na idade certa, procura consegue fazer isso muito mais rápido, porque a criança está dentro do processo, está dentro do tempo, da idade, da série, está tudo certinho. Então, é só fazer alguns ajustes, né? E a gente consegue fazer essa intervenção, ter um resultado dessa intervenção muito mais rápido do que uma criança, por exemplo, que chega a 14 anos, com 13 anos, né? Onde eu tenho que começar lá da base da alfabetização com essa criança, aí já é urgente, né? Aí já tem que ter toda uma abordagem diferente também, porque já é um outro contexto, né? Então, é observar, observa, né? Observa e procura ajuda. Ô, Josi, Porque o que, que eu vejo dos pais? O que eu pode vejo falar. dos pais que falam para mim? Eu sinto que é um medo do diagnóstico, sabe? Ah, Tem muitas famílias que têm um diagnóstico. Aí coloca assim, é a escola, é a professora, é o colega, é o não sei o quê, é eu que não tenho tempo como mãe, mas não procura ajuda. Mas eu sinto, né? Quando eu recebo essas mães, eu sinto que é medo de um diagnóstico, com né? De certeza. receber de falar assim, seu filho tem dislexia, seu filho tem TDAH, seu filho é autista, né? Mas essas mães, inclusive para quem está assistindo, né, se estiver passando por essa situação, você acaba prejudicando muito mais o seu filho quando você negligencia isso. Porque quanto antes, o diagnóstico ele é um ponto de partida. É só para você entender o que está acontecendo com a sua criança. Ah, tá. Meu filho tem dislexia, então agora eu entendi por que, que ele não consegue copiar do quadro, por que, que ele tem dificuldade em seguir sequência, por que, que ele escreve uma letra espelhada, por que, que ele lê e não entende o que ele lê. Agora eu sei, é porque ele tem dislexia, então agora eu vou tratar. Agora eu vou procurar alguém que seja especialista nessa área para tratar isso daí. Que sabe Né? ensinar ele da Então, forma certa. não tem medo do diagnóstico. Sim. Não precisa ter medo do diagnóstico. O diagnóstico ele é um ponto de partida. Ele não é o fim, né? Eu sei que vem muitos desafios, vem o medo do preconceito com os filhos da gente, outros vão falar do Uhum. que como que a escola vai tratar esse diagnóstico, né? Mas é muito pior quando a gente não vai atrás. Eu anotei aqui, Josi, a negligência por medo de diagnóstico custa caro. A negligência por medo de diagnóstico dos pais custa muito caro na frente. E eu coloquei aqui a pergunta. Você falou de observar, né? Observar. E como que o pai. Assim, eu, graças a Deus, José, eu tenho um diálogo mais aberto com os professores, até por conhecer e tudo mais. Então, os nossos diálogos é mais tranquilo. Mas como que o pai e a mãe podem chegar na escola e perguntar: meu filho está conseguindo acompanhar? O que é esperado para esse ano? O que é para esperar desse. Até para assim, o pai e a mãe saber se o filho dele está conseguindo acompanhar a turma e o que é esperado. Eu acho que é assim, né? E o que é esperado para aquele ano? O que esse ano meu filho deveria aprender? Como que. Fala pra gente, Josi, como que seria esse diálogo? Os pais têm que procurar a escola e entender qual que é o. Eu não sei fazer essa pergunta. O que é esperado para aquela criança aprender naquele ano? Porque, por exemplo, na educação especial, a gente tem o PEI, que é mais fácil, né? Deixa eu dar um exemplo do PEI, né? Então, a criança tem o PEI, plano educacional individual. Então, tem um PEI bonitinho, feito lá. A criança tem que fazer isso, 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 isso. Para o pai e a mãe que ainda assim vê que o filho está tendo dificuldade e tudo mais, como que ele chega na escola para saber que realmente o filho não está conseguindo acompanhar? E, de repente, junto com o professor, montar uma estratégia para ajudar o filho dele em casa. Como que seria esse diálogo, Josi? Não sei se eu consigo Então, explicar. sim, eu entendi a sua colocação. Seria, assim, excelente se os pais começassem a criar esse hábito, né? De chegar à escola, né? Conhecer a professora e perguntar mesmo. Falar assim, olha, meu filho, por exemplo, né? Meu filho está no primeiro ano, como que está o desenvolvimento dele? Né? E aí deixa a professora falar e tal. E aí você pergunta. Fala assim, como que ele tem que terminar o ano?
E aí deixa a professora também falar. Já vou até aproveitar aqui e vou falar, tá? Essa história de cada criança tem seu tempo, muito cuidado com isso, tá? As mamães que estão aí assistindo. Cada criança tem seu tempo? Tem, cada criança tem seu tempo. Assim como tem o tempo de andar, o tempo de falar, né? Então, por exemplo, não se espera que uma criança de 6 meses saia andando, né? Porque ela vai ter o tempo dela para andar no tempo certo. Porém, se uma criança está com 4, 5 anos e não anda, a gente já, opa, peraí, o que aconteceu, né? Então, para alfabetização, tem também o tempo certo, né? Só que precisa ser estimulado. Porque a criança não aprende a ler e escrever sozinha. Ela não vai acordar um dia assim e vai falar assim, hoje eu vou ler. E vai ler. Esse é um processo. E é ensinado esse processo. Então, é muito importante que os pais também tenham, né, esse diálogo aberto com a escola para saber exatamente naquele ano ali o que o filho dele precisa saber. E, por exemplo, para quem está com filho no primeiro ano, criança do primeiro ano tem que sair lendo frases, né, simples e palavras simples, tá? Então, seu filho vai dar um clique, é no tempo dele. Tá, mas está sendo ensinado, está sendo bem estimulado, está sendo tudo o que precisa ser feito, né, estão fazendo tudo o que tem que ser feito para essa criança. Mas é o que? Ela não aprendeu a ler, mas ela melhorou em quê? O que ela não sabia e que ela já sabe agora, né? Então é muito importante. Mas eu vou não quero te desanimar não, tá? Mas vai ter muitos professores que não vão saber responder o que a criança tem que saber até o final daquele ano letivo. Infelizmente, né? A Não, eu gente não, ainda tem nem essa. precisa, Josi, eu sei. Eu sei porque eu tenho um monte de professor. Eu sei. Eu tenho várias amigas Sim. professoras. Plano individual, plano pedagógico, era essa palavra. Qual que é o plano pedagógico dos seus alunos dessa sala? Eu sei que tem escola que o professor fica sabendo, às vezes, naquele trimestre. Eu sei que é uma briga em escola. Eu lembro uma escola que o Titi ainda era creche, assim, sabe? Falei, olha, eu queria saber como que seria o plano, né? Não pode passar. Eu falei, mas como assim? Eu vou ajudar a fazer a estimulação dele em casa. Mas não pode. Eu falei, mas gente, que absurdo. Que absurdo isso. Então, assim, eu falo, tem que ter essa parceria, sabe? Tem que Josi, ter. e assim, a gente tem que ser muito realista também, sabe? Igual você falou, né? Primeiro ano, já saber ler frase ali, algumas palavras simples, né? Poxa, isso é uma realidade distante hoje para o Thiago. Porque a gente tem várias barreiras ainda. A primeira barreira é a comunicação. Como que ele vai ler se ele não... Claro, tem crianças autistas que têm hiperlexia, que já leem, escrevem, mas não falam. Não fala. Esses dias nós somos... O Thiago ama pastel, Josi. E ele vê o vídeo, quando ele ama Mundo Bita. Ele coloca a legenda. Ele ama Mundo Bita. Mundo Bita. E eu gosto muito, eu mesmo sou apaixonada por, eu gosto das músicas folclórica. Agora nós estávamos dançando música de São João. Então a gente utiliza nessa forma lúdica, né? E aí ele coloca, tem legenda. Eu falei, mas por que legenda? E ele gosta muito de pastel, nós somos uma pastelaria e ele viu escrito pastel. Esse menino ficou doido. Eu falei, o quê, mamãe? Eu falei, meu Deus, será que ele entendeu que ele é pastel? Não tinha nenhuma imagem, era só pastel. Aí eu falei com meu esposo, será que ele tá conseguindo entender que é pastel porque ele decorou? Tem essa também, né? A questão visual, como algumas crianças Sim, é sim. muito visual, decorou escrito pastel, pastel. Decora. Não que sabe toda a estrutura aí do PA, PA, ESPAS, tem essa também. Uhum. Outra coisa, o Thiago, É como ele se fosse não. uma memória fotográfica, né? A memória. Josi, a memória do Thiago, eu tiro o chapéu. Às vezes eu erro, ele não. É muito. Eu esqueci como que chama. Nós fazemos o pareamento, eu vou entregando a ficha para ele. Enquanto ele já tá aqui, ele já tá olhando aqui minha mão, já decorando onde vai colocar todas as fichas. Porque é muito rápido esse processamento dele.
Então, essa memória dele, não sei, eu esqueci o nome. E aí ele faz muito, e ele gosta de fazer, porque isso desafia ele. Tudo que desafia meu filho, ele ama. Tudo que desafia ele. Então, esqueci o raciocínio. Então, assim, é ainda distante, mas entender o momento do nosso filho. Hoje meu coração fica mais em paz, sabe, Josi? E eu entendo esses pais que têm ansiedade em relação a isso. Mas eu entendo que cada pessoa vai ser uma pessoa da forma de aprender, que nós temos também... A vida não acaba na terceira série, na segunda série. Essa criança, esse adolescente, se ele tiver ajuda dos pais, ele pode aprender na terceira série, pode aprender na segunda, na quarta série, Exatamente. desde que ele seja estimulado também. O meu esposo é TDAH. Isso aí. Meu esposo é TDAH e meu esposo já tem... Eu sou do interior de São Paulo, sou da roça. Assim, lá era batata, Jô. Lá era... Ou você ia trabalhar no comércio ou você trabalhava na batata. Eu trabalhei na batata com 12 anos. Na minha infância, eu não tinha esse acompanhamento. E meu esposo teve já condição. A professora falou, olha, ele tem mais dificuldade, é melhor buscar uma avaliação de um profissional. Só que no meu esposo, não deram avaliação TDAH, dislexia. E de dislexo ele não tem nada, ele é 100% TDAH. Ele tem muita dificuldade em leitura. Ele tem muita dificuldade em foco, coisa que eu não tenho. E ele foi ler o primeiro livro completo dele comigo, casado comigo. Ele nunca tinha lido um livro completo. Nunca. Porque, e assim, e eu falo, o ambiente modela o comportamento. Ele me vê lendo, ele vai ler. Uhum. Ele me vê estudando, ele vai ler. Ele vai querer estudar. E assim eu vejo nossos filhos. Se ele vê o que você falou, você lê, você conta história, você canta. Tiago ama música. Então, assim, é o envolvimento dos pais, né? Eu acho incrível a profissão de vocês, da educação, que pode ajudar muitas crianças. Mas se não ter família, né, Josi? Se não ter família, não vai adiantar. É meio a meio. É meio a meio, porque, igual eu falo com os pais, eu até passo, né? Eu dou toda a orientação quando eu avalio a criança. Eu mando a orientação para a família, no que ela vai fazer ali, né? Nos próximos 6 meses com a criança em casa. Também passo a orientação para a escola, o que pode ser feito na escola com aquela criança, né? Durante o período de 6 meses. E porque aí eu falo com os pais, olha, aqui comigo é uma vez por semana, né? Uma sessão dura 50 minutos a 1 hora. Então precisa continuar em casa. Precisa continuar esse estímulo, né? Porque a criança ela fica metade do tempo na escola e metade do tempo em casa. Então não tem como deixar na responsabilidade só de um, né? Ou só da família, ou só da escola, ou só da terapia. Tá? Porque senão o processo vai aprender, mas é muito mais lento, é muito mais demorado. Exato. Josi, caminhando para os finais, queria te agradecer seu tempo, sua paciência, e deu certo. E outras pessoas agradecer quem estiver ao vivo. Eu não consigo ver nada. Quem estiver ao vivo, se tiver dúvida, manda aqui. Queria te agradecer muito. Eu anotei várias coisas aqui para mim depois trocar umas ideias com o professor do Thiago. E assim, mas eu fico muito agradecida mesmo, Josi. Eu queria que principalmente as crianças autistas, as crianças disléxicas e TDAH tivessem sempre esse suporte. E desde pequeno, entendendo que a parte de psicomotora e psicopedagogia caminham juntas. Elas são juntas. Mas não é bem assim ainda. Eu vejo eu vejo a sua classe muito desvalorizada. E isso que acho que isso resume muito, sabe? Muito desvalorizado, muito. Você estuda, sim, especialização, entende do cérebro, vai lá e só tudo isso, uma consulta, tudo isso. Mas, gente, vai aprender a parte mais importante que tem, né? Que é ler e escrever. Eu vejo a sua classe muito desvalorizada e queria que fosse mais valorizado. Então, já fica aí meus parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, sua exposição de falar nas redes sociais, que eu falo que as pessoas precisam ajudar os pais, então o profissional precisa se expor, precisa falar. E eu faço uma pergunta para todo mundo que vem aqui no Voz do Mundo Atípico. Que vocês são os vozes porque nos ajuda a falar, nos ajuda a compreender esse mundo.
eu pergunto, como seria o seu mundo? Um mundo que você acreditasse, você acredita que seria bom para você, bom para sua família. Aqui a gente tem um mundo Luz, que é um mundo diverso, é um mundo com informação, com respeito, com várias outras coisas. E eu queria falar assim, você, né? Como seria o seu mundo? O mundo da Josi, o que você gostaria de preencher esse mundo? Um mundo que você pudesse acreditar mais, que fosse melhor. Ou seria esse mundo mesmo? Não sei. Mas é uma pergunta reflexiva que traz um pouquinho de quem é a Josi, acredito. Olha, para mim, assim, o meu mundo ideal, né? Seria um mundo com mais empatia, principalmente, né? Porque a gente precisa muito, às vezes, se colocar no lugar do outro, tanto no lugar do profissional, quanto no lugar da família, quanto no lugar dos professores também, que estão aí com as salas de aula abarrotadas de criança, cada um com um diagnóstico diferente, e não tem como adaptar todo mundo, porque o sistema é único, né? Então, não tem como mesmo. Então, os professores estão adoecendo, né? As famílias estão adoecendo, todo mundo cobra, mas ninguém ajuda, né? Como você falou aí, a questão da gente ajudar as famílias, né? Passar informação também de forma gratuita, porque nem todo mundo tem condições de pagar por um atendimento, né? Inclusive, eu tenho mães que ou quando recebe um diagnóstico, né, por outro profissional, às vezes já leva diretamente no neuro, né, ou quando recebe, assim, muito, a escola incomoda, né, fica mandando mensagem e tal, me liga, pergunta, Josi, aconteceu isso e isso, o que eu faço? Né, eu dou essa orientação, para mim isso não tem problema nenhum, né, de forma gratuita, isso aí, né, às vezes é até assim à noite, tal, tô te mandando mensagem agora, porque eu sei que você está em casa nesse horário e tal, mas desculpa incomodar, mas assim, eu fico muito satisfeita, porque eu penso assim, e se fosse comigo, né, e se fosse meu filho? Então, eu acredito que o mundo perfeito é se as pessoas tivessem mais empatia. Sim, com certeza. Eu acho que essa palavra mais falada aqui, sabe? Essa é a palavra Sério? mais falada, empatia. Eu quero, acho que no final do ano eu vou fazer um compilado. Mas é uma das palavras mais faladas da construção desse mundo, para a gente ter um universo mais empático. Josi, queria te agradecer novamente. Gente, sigam a Josi, sigam pessoas assim que podem ajudar você, ajudar seu filho, porque a gente precisa também de muita ajuda. Siga a Josi, então, nas redes sociais, né, Josi? Josi, atendimento, Sim, qualquer informação no seu Instagram, né? Tá lá o seu contato. sim, Josi, está lá. você tem alguma pergunta? Pode falar. Vou fazer uma propaganda agora, pode? Claro, porque eu ia perguntar, Jô, principalmente para quem é mãe. Porque assim, o nosso público, a maioria, não é local, é nível nacional de fora, tem mães de outros países. Então, por isso que eu falo, tem alguma forma de você ajudar de forma online? Sim, sim. Tem que fazer, Avaliação, tem que ser intervenção, doador. não, porque eu gosto. A avaliação, intervenção, eu gosto, né, do contato ali, até mesmo porque tem coisas que a gente precisa que a criança faça o manuseio e tudo mais, então eu não trabalho com essa parte de forma online. Mas todo o suporte em relação à alfabetização, então se tiver alguma mãe que fala assim, Josi, eu quero aprender a alfabetizar meu filho em casa, como que eu faço? Eu ensino do zero ali, tudo que ela pode fazer para a mãe mesmo, sabe? Porque a gente ensina para profissional, e tem toda a técnica de profissional, mas também ensino o que a mãe pode fazer para alfabetizar a sua criança em casa, tá? Então isso aí a gente consegue nesse material, né, e tudo mais. E a propaganda daqui uns dias, provavelmente semana que vem, está sendo lançado de fluência em leitura, e ele foi todo pensado e organizado dentro do conto da Chapeuzinho Vermelho, para Que trazer esse legal! resgate emocional aí, né? E tá muito lindo o material, tá muito lindo o kit, muito lindo mesmo.
Para que ele serve? Para quem já tem crianças aí, ou que atende crianças, ou as mães que atende, que tem filhos, que está no processo de alfabetização. Ou que lê muito devagar, não compreende, ou que está ali com 6 aninhos, não tem problema nenhum de leitura, mas quer reforçar, né? Já Uhum. quer aí dar uma acelerada na alfabetização da sua criança, esse kit vai ser perfeito. Para receber o valor promocional desse kit, é só ir lá nos meus stories. Eu coloquei no último story de hoje o link do WhatsApp. Pode entrar lá para poder entrar no grupo, porque vai receber a mão, né, com um valor especial quem estiver no grupo do WhatsApp. Tá bom? Então Perfeito. é só entrar no grupo, que assim que é liberado, já vai, primeiro vai ser disponibilizado para o grupo. E vai ter Perfeito. surpresa no grupo também, tá? Olha lá. Esse grupo, então, mas para entrar no grupo é só clicando nesse link nos stories ou tem na sua bio? Bill também tem com o WhatsApp. Pode entrar por lá também. Pode entrar. Ah, tá. Porque assim, o story só fica por vinte e Isso. quatro horas, né? Só vai ficar por Sim. 24 horas. Josi, Isso, mas pode entrar pela minha bio, que eu perfeito. disponibilizo. Perfeito. Josi. E deixa eu te agradecer também, não nem Não, eu agradeci, ia falar outra tá? coisa. Josi, É, faz alguma coisa para essas mães que assim que me pedem ajuda quando nessa questão até mesmo não sei se entra uma dica, tá? Pelo que eu observo muito das mães, alguma coisa relacionada a PEI, sim, porque o PEI ele já pronto, se realmente está adequado, um direcionamento, na verdade seria o direcionamento. Isso que a gente está conversando, que você falou, o acolhimento, aí eu faço uma avaliação, aí analiso, pedir informação para a escola de qual que é o planejamento, plano pedagógico daquele ano, para saber. Isso aqui é tudo orientação, tá? Isso aqui eu estou pegando uma consultoria gratuita com você. E se esse pai, se a mãe estiver aqui também pegar, ele usa, e se usar, entendeu? Porque isso não tem fácil acesso para gente. É porque às vezes a gente é profissional, a gente acha que. Eu falo assim: uma gota sua de conhecimento é o mar de oceano na vida da outra pessoa. É que a gente acha que, mas isso é óbvio. Mas é óbvio na sua cabeça que você estudou 6, 7 anos, sei lá quantos anos, entendeu? Na cabeça dos pais, principalmente atípicos, que é muita informação, nós não sabemos. Então, de repente, pensar em alguma coisa de uma consultoria, uma informação, uma consultoria, um programa, alguma coisa desse tipo, que pais querem ter acesso à informação, mas não sabem. De como cobrar isso do professor. Ou de ajudar o professor, de cobrar o ABA. O ABA, Josi, o ABA é fundamental nessa área. Nós temos um sim, cliente, não prolongando muito, mas temos um cliente na assessoria, que é uma clínica de aba, que ela faz um trabalho fantástico, porque dentro da clínica tem neuropsicopedagogas, que ajudam as supervisoras a montar um plano para a criança junto com a escola. Você tem noção da parte de alfabetização? Então, assim, eu vejo que as clínicas estão muito atrasadas nisso. Estão muito atrasadas. Até com a aba, tá? O sim. seu trabalho é incrível. Mas falei muito. Bom, então eu quero agradecer, tá? Pela oportunidade. E como você falou, né? Às vezes a gente tem. A gente acha que o que a gente está falando é tão óbvio, né? Mas o Mas, óbvio às vezes muda a vida de uma pessoa, é uma virada de chave, né, ali para muita gente. E eu quero continuar colaborando, tá? Se você quiser continuar aí me convidando, pode me chamar, tá? Se eu puder eu tenho muitos contribuir, estou projetos. aqui. Eu tenho muitos projetos. Muitos, muitos. Eu só preciso um pouquinho de mais Ai, tempo. amei. Vamos colocar em Eu tenho prática. muitos projetos, assim, muitos. Ou eu só preciso de tempo um pouco, porque eu só sou uma. E a minha prioridade, como todo mundo sabe, é o meu pequeno. Então, faço o que eu faço, mas a gente tem muitas ideias, projetos, principalmente nesse formato online, porque você sabe, a gente tem assessoria e marketing é totalmente digital e a gente consegue acessar mais pessoas. Então, o nosso sonho, Josi, já falando, é desenvolver uma comunidade onde a gente tem vários profissionais. Uma TO dando direcionamento, uma neuropsicopedagoga, uma psicomotricista, uma fono,
Só que me falta ainda mais tempo para articular tudo isso. E falta também esses profissionais, porque muitos profissionais não querem vir para o digital, não querem fazer isso que a gente está fazendo isso aqui. Pior ainda é gravar uma aula. Entendeu? Então, assim, mas são projetos, mas Deus sabe o que faz, e logo, logo, conta com a sua ajuda, a gente tirar isso do papel e a gente poder ajudar outras pessoas. Tá bom? Sim, é só me convidar. Perfeito, Josi. Obrigada, viu? Deus abençoe, que você Eu possa que agradeço. abençoar muitas famílias com seu conhecimento e assim, eu sou amante da área da educação, né? Tô na área da educação e sou muito grata. Tá bom, Josi? Deus abençoe. Obrigado a todo mundo que estava É online. ótimo. Que outras pessoas possam escutar essa live. Live, não esqueça de postar para a gente De pegar. salvar. De salvar. Tá bom? Tá ótimo. Vou tentar aqui, Obrigada, tomara que dê Josi. certo. Vai dar sim. Nada. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo.